A primeira coisa que você precisa entender é que o silêncio, naquela casa, tinha textura. Não era ausência de som. Era algo espesso, algo que pressionava os tímpanos para dentro, como se a própria pressão atmosférica mudasse assim que se cruzava a soleira da porta. Eram 3 da manhã de uma terça-feira abafada em Lagarto, interior de Sergipe. O ano era 1999. O mundo estava preocupado com o bug do milênio, mas Lucas e Mariana tinham um problema muito mais antigo e visceral. Eles estavam deitados na cama de casal que rangia a cada respiração, suando não apenas pelo calor do Nordeste, mas pelo frio que vinha debaixo do assoalho. Lucas olhava para o teto, onde uma mancha de umidade parecia ter mudado de forma nas últimas 2 horas. Parecia um rosto. Agora parecia uma boca aberta. Mariana apertou a mão dele. O aperto foi tão forte que as unhas dela cravaram na pele dele, mas ele não reclamou. Ele também ouviu. Não era o vento batendo nas telhas de amianto. Não era um rato correndo pelo forro. Era um som úmido. Como se alguém estivesse passando a língua, devagar, por trás da parede de alvenaria, a centímetros da cabeça deles. Lucas, ela sussurrou, e a voz dela tremeu de uma forma que fez o estômago dele revirar. Lucas, a parede está quente. Ele não queria tocar. Deus sabe que ele não queria tocar naquela parede descascada. Mas ele esticou a mão. A palma encontrou o reboco frio, áspero. Ele soltou o ar, aliviado. Era coisa da cabeça deles. Tinha que ser. Foi quando ele sentiu a vibração. Uma vibração vinda de dentro do tijolo, subindo pela mão dele, pelo braço, até o ouvido. E então, a voz veio. Não era um sussurro indistinto. Era claro. Era gutural. E disse algo que fez o sangue de Lucas congelar nas veias, paralisando completamente naquela escuridão absoluta. Você já se sentiu observado? Não digo aquela sensação leve na nuca quando está na rua. Falo daquela certeza absoluta, biológica, de que você é uma presa em um ambiente fechado. Em 1999, um jovem casal decidiu que o preço do aluguel valia o isolamento. Eles queriam paz. Eles queriam começar uma vida a 2, longe dos palpites da família, longe do barulho da cidade grande. Encontraram uma casa em Lagarto, afastada, cercada por mato alto e silêncio. O preço era ridículo de tão barato. O corretor nem quis entrar para mostrar os cômodos, apenas entregou a chave e disse boa sorte com um sorriso que não chegou aos olhos. Eles acharam que era apenas o jeito do povo local. Ignoraram os sinais. Ignoraram as marcas de arranhões na parte interna da porta do quarto. Ignoraram o fato de que os pássaros não cantavam perto daquela casa. A história que vou contar hoje é baseada em relatos perturbadores que foram abafados na época. Não havia redes sociais para viralizar o medo. O terror era analógico, vivido na pele, sem testemunhas além das paredes que guardavam segredos. O que aconteceu com Lucas e Mariana naquela casa isolada desafia a lógica e testa os limites da sanidade humana. À noite, as paredes parecem sussurrar palavras incompreensíveis. O jovem casal acha que é o vento, até ouvir seu próprio nome sendo chamado por uma voz que nenhum dos dois reconhece. E o pior, a voz sabia coisas sobre eles. Coisas que eles nunca tinham dito em voz alta. Antes de entrarmos nessa casa e descobrirmos o que estava escondido no reboco daquelas paredes, eu quero saber onde você está seguro agora. A distância é a nossa única proteção contra essa história. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero ver até onde o sussurro dessa história vai chegar. Se você estiver sozinho em casa, recomendo acender uma luz extra. Porque depois, se você ouvir o que aconteceu na terceira noite, talvez você comece a prestar mais atenção nos estalos que a sua própria casa faz durante a madrugada. Vamos voltar para 1999, para a casa que nunca deveria ter sido habitada. A mudança aconteceu em uma tarde de sábado. O sol de Lagarto castigava a terra vermelha, levantando uma poeira fina que grudava no suor e entrava nos olhos. O caminhão de mudança, um Ford velho barulhento, teve dificuldade para subir a estrada de terra batida que levava até a propriedade. Lucas estava eufórico. Aos 22 anos, a ideia de ser o homem da casa o cegava para a realidade da estrutura. Mariana, 2 anos mais nova, tentava compartilhar do entusiasmo, mas algo na geometria da casa a incomodava. Era uma construção simples,
retangular, caiada de um branco que já virara um amarelo doente. As janelas eram pequenas demais, como olhos semicerrados, desconfiados. Enquanto descarregavam o sofá, o motorista do caminhão, um senhor de poucas palavras, parou no meio do caminho. Ele olhou para a casa, depois para Lucas, e cuspiu no chão. Vocês sabem quem morava aqui antes? Ele perguntou, sem encarar o rapaz. Lucas riu, limpando o suor da testa com as costas da mão. Não, senhor. O corretor disse que estava vazia há um tempo. Por quê? O motorista não respondeu imediatamente. Ele voltou para o caminhão. Pegou a última caixa e a colocou na varanda, recusando-se a cruzar a porta de entrada. Tem lugares que ficam vazios por um motivo, filho. O mato cresce em volta, mas não chega perto da parede. Vocês não repararam nisso. Antes que Lucas pudesse processar a pergunta ou olhar para o chão ao redor da fundação, o motorista já estava voltando para a cabine, ligando o motor com uma pressa que beirava o desespero. Lucas observou a nuvem de poeira que o caminhão deixou para trás. O silêncio que se instalou depois que o motor sumiu na distância foi pesado. Mariana apareceu na porta, segurando uma caixa de utensílios de cozinha. O que ele disse? Ela perguntou. Lucas forçou um sorriso. Nada. Só bobagem de gente supersticiosa. Vamos entrar. Temos que arrumar a cama antes de escurecer. Mas enquanto entrava, ele olhou para o chão. O motorista tinha razão. O mato alto parava abruptamente a 1 metro das paredes da casa, formando um anel de terra nua, estéril, como se o solo ali fosse envenenado. A primeira noite foi enganosamente tranquila, exceto pelo calor. Sem ventilador de teto, eles dependiam de um ventilador de mesa barulhento que apenas circulava o ar quente. Jantaram sanduíches sentados no chão da sala, cercados por caixas de papelão, rindo do eco que as vozes faziam na casa vazia. Havia uma sensação de liberdade, de nós contra o mundo. Mas, conforme a madrugada avançava, a atmosfera mudou. Mariana acordou primeiro. Eram cerca de 2 da manhã. Ela sentou na cama, confusa, com a sensação nítida de que alguém a havia chamado. Lucas, ela sussurrou. Ele ressonava ao lado. Ela olhou ao redor do quarto. A luz da lua entrava pela fresta da janela, criando uma linha branca no chão de madeira escura. E foi nessa linha de luz que ela viu a sombra. Não era uma sombra projetada por algo dentro do quarto. Era uma sombra que interrompia a luz vinda de fora. Algo estava parado na frente da janela, do lado externo, bloqueando a lua. O coração de Mariana disparou, batendo contra as costelas como um pássaro preso. Ela tentou gritar, acordar Lucas, mas a voz não saiu. O medo travou sua garganta. A sombra não se movia. Não tinha forma definida. Era apenas uma massa escura que tapava a claridade. Ela fechou os olhos com força, rezando para que fosse apenas um pesadelo, uma paralisia do sono. Contou até 10. Quando abriu os olhos, a luz da lua estava de volta, intacta no chão. A sombra havia sumido. Ela soltou o ar que nem sabia que estava prendendo, tremendo. Calma, Mari. É só o estresse da mudança, pensou. Ela se deitou novamente, virando de costas para a janela, puxando o lençol fino até o pescoço. Foi então que ela ouviu, bem perto do ouvido dela, vindo de dentro do travesseiro ou debaixo da cama, um som seco. Toque, toque, toque. 3 batidas ritmadas, deliberadas. Não era madeira estalando. Era a cadência de uma inteligência. Alguém, ou algo, estava respondendo ao medo dela. Na manhã seguinte, o sol parecia ter lavado o medo da noite anterior. Mariana não comentou nada com Lucas, com medo de parecer fraca ou de estragar a alegria dele com a casa nova. Lucas estava empolgado, instalando uma antena de TV externa para tentar pegar algum sinal da Globo. Ele subiu no telhado com uma escada de madeira que encontrara no galpão dos fundos. Enquanto martelava o suporte da antena, percebeu algo estranho nas telhas. Havia riscos profundos na cerâmica, sulcos feitos com força, como se alguém tivesse tentado cavar para entrar ou para sair. Eram marcas de unhas? Eram grandes demais para serem humanas, mas irregulares demais para serem de uma ferramenta. Ele tocou nos sulcos. Havia um resíduo escuro dentro deles, seco e quebradiço. Sangue velho, ferrugem. Lucas, o almoço está pronto, Mariana gritou da cozinha.
O susto fez Lucas quase escorregar. Ele olhou para o horizonte. A vegetação ao redor da casa parecia mais densa do que no dia anterior, mais opressiva. Ele desceu a escada, limpando a mão na bermuda, tentando tirar a sensação daquele pó escuro das pontas dos dedos. Durante o almoço, a tensão pairava sobre a mesa. Mariana estava pálida, com olheiras profundas. "Dormiu bem?" Lucas perguntou, tentando soar casual. Ela hesitou, o garfo parado no ar. "Acho que sim. Tive um sonho estranho. Parecia que tinha gente andando ao redor da casa." Lucas parou de mastigar. Ele não queria contar sobre as marcas no telhado. "Deve ser bicho. Mari, estamos no mato. Tatu, raposa, é normal." Mas ele sabia que tatus não subiam em telhados e não deixavam marcas daquele jeito. À tarde, Lucas decidiu explorar o tal galpão nos fundos onde achará a escada. Era uma estrutura de madeira podre, cheia de teias de aranha e ferramentas enferrujadas deixadas pelos antigos moradores. No canto, coberto por uma lona plástica imunda, havia uma pilha de jornais velhos. A curiosidade venceu. Ele puxou a lona, levantando uma nuvem de pó que o fez tossir. Os jornais eram locais, de Sergipe, datados de 1985, 1986. As manchetes eram banais. Política, seca, festas juninas. Mas, no meio da pilha, ele encontrou um caderno escolar, daqueles de capa dura, com arame todo torto. Não havia nome na capa. Ele abriu. As primeiras páginas estavam cheias de desenhos infantis, casinhas, árvores, sol. Mas, conforme ele folheava, os desenhos mudavam. O traço ficava mais forte, o lápis quase rasgando o papel. As casinhas começaram a ganhar olhos. As árvores ganharam bocas. E em todas as páginas, uma frase se repetia, escrita com caligrafia de criança. "Eles não gostam do barulho. Eles querem que a gente calhe a boca." Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. O ar dentro do galpão ficou gelado de repente, apesar do calor de 30 graus lá fora. Ele fechou o caderno. Sentiu uma vontade incontrolável de queimá-lo ali mesmo. Mas antes que pudesse se mover, a porta do galpão bateu com violência. O estrondo foi tão alto que ele deixou o caderno cair. Lucas correu para a porta, forçando a maçaneta. Estava emperrada. "Mariana, é você!" ele gritou, batendo na madeira. Ninguém respondeu. Apenas o som do vento lá fora, assobiando. Ele forçou mais uma vez, o pânico começando a subir pela garganta. Ele estava preso. E não estava sozinho. No canto escuro do galpão, onde a luz do sol não chegava, algo se mexeu. Um som de arrastar, como tecido velho sendo puxado pelo chão de terra. Lucas olhou para trás, os olhos se acostumando à penumbra. Havia um buraco no chão, no canto oposto, meio coberto por tábuas soltas. E do buraco, uma respiração sibilante começou a emanar. Lucas chutou a porta com toda a força que tinha. A madeira podre cedeu perto da fechadura, e ele saiu tropeçando para a luz do dia, ofegante, suando frio. Ele olhou para trás, para o galpão. Tudo estava quieto novamente. A porta, agora entreaberta, balançava levemente. Ele correu para a casa principal, procurando Mariana. A encontrou na sala, sentada no sofá, olhando fixamente para a televisão desligada. "Mariana", ele chamou, ainda sem fôlego. Ela virou o rosto lentamente para ele. A expressão dela era vazia, distante. "Você ouviu, Lucas?" ela perguntou, com uma voz monótona. "Ouviu o quê?" Ela apontou para a parede da sala, aquela que fazia divisa com o quarto. "Eles sabem o meu nome do meio." "Eu nunca uso meu nome do meio, Lucas." "Como eles sabem que eu sou Mariana Elisa?" Lucas sentiu o chão sumir. Elisa. Ninguém chamava ela assim. Nem ele usava esse nome. "Quem? Mariana? Quem falou isso?" Ela se levantou, caminhou até a parede e encostou o ouvido no reboco. "Vem aqui. Escuta." Lucas hesitou. Cada fibra do seu corpo gritava para ele pegar as chaves do carro, colocar Mariana dentro e dirigir até Aracaju sem olhar para trás. Mas a lógica masculina, a necessidade de proteger e entender, o empurrou para frente. Ele se aproximou da parede. O cheiro de mofo era insuportável ali naquele canto. Ele encostou o ouvido.
No início, apenas o som oco do encanamento. Depois, um zumbido. E então, no meio da estática do silêncio, uma voz sussurrada, mas perfeitamente audível, emergiu. Não era masculina, nem feminina. Era uma colagem de sons. Lucas, a voz disse, e depois riu. Uma risada seca, curta. O caderno. Você não devia ter lido o caderno. Ele recuou como se tivesse levado um choque elétrico. Vamos embora. Agora. Ele agarrou o braço de Mariana. Mas ela estava rígida, plantada no chão como uma raiz. Não podemos, ela disse, lágrimas começando a escorrer pelo rosto sem expressão. Eles disseram que se a gente sair, eles vão atrás da sua mãe. Eles sabem onde ela mora, Lucas. Disseram o endereço. Rua das Laranjeiras, número 40. Lucas soltou o braço dela, horrorizado. O endereço estava correto. A ameaça era real e impossível. Como uma parede em uma casa isolada no interior de Sergipe, sabia o endereço da mãe dele em Salvador. O terror psicológico tinha começado e a casa tinha acabado de fechar o cerco. Eles eram reféns de uma arquitetura maligna. A noite caiu mais rápido do que o normal naquele dia. As sombras se alongaram e engoliram a sala antes mesmo das 6 da tarde. Eles não acenderam as luzes. Ficaram sentados no sofá, de mãos dadas, ouvindo a casa ganhar vida. O teto estalava como se passos pesados andassem no sótão. As torneiras pingavam em um ritmo que parecia código Morse. Lucas tentou ligar para a polícia, para alguém, mas o telefone celular tijolão não tinha sinal algum. Sem serviço, piscava na tela verde. Eles estavam ilhados. Foi quando a temperatura caiu drasticamente. O hálito deles começou a condensar no ar. No Sergipe, dentro de casa, Mariana apertou a mão dele. Eles estão vindo para a sala, Lucas. Eu sinto o cheiro. E de fato, um cheiro doce e podre, como flores em decomposição, começou a invadir o ambiente, vindo do corredor. Passos. Agora eram inegáveis. Passos lentos, de pés descalços, arrastando-se pelo corredor de madeira que levava aos quartos. Essa gagarete Lucas levantou, pegando um pedaço de pau que usará para segurar a porta. Ele se colocou na frente de Mariana. Quem está aí? Ele gritou. A voz dele falhou, aguda pelo medo. Os passos pararam. O silêncio voltou, pesado, zumbindo. E então, do escuro total do corredor, 2 luzes pequenas, vermelhas e pálidas, se acenderam na altura de um rosto humano. Não eram olhos refletindo luz. Eram brasa própria. E a voz, agora vindo daquela direção, falou alto, sem sussurros. Uma voz imitava perfeitamente o timbre do pai falecido de Lucas. Filho, por que você nos trouxe para o inferno? O pedaço de madeira voou da mão de Lucas antes que ele pudesse pensar. Foi um reflexo primitivo, o instinto de um animal encurralado atacando a escuridão. O objeto atravessou o ar zunindo e passou direto pelas luzes vermelhas, batendo com um baque seco na parede do fundo do corredor. Não houve grito de dor, nem som de impacto contra a carne. As luzes vermelhas, aqueles olhos que imitavam a brasa do inferno, simplesmente piscaram e desapareceram, como uma televisão antiga sendo desligada. Mas a voz não sumiu. A risada, aquela risada seca e rouca que não pertencia ao pai de Lucas, ecoou não do corredor, mas de dentro da própria sala, atrás deles. Erro feio, garoto, a voz sussurrou. Lucas girou nos calcanhares, iluminando a sala com a lanterna trêmula que havia pegado na estante. O feixe de luz amarela cortou a poeira suspensa, revelando o sofá vazio, as caixas de mudança empilhadas, a televisão muda. Nada. Mariana estava no chão, com as mãos cobrindo os ouvidos, balbuciando uma oração que Lucas não reconhecia. Ele se abaixou, agarrando-a pelos ombros. Mariana, olha para mim. Não tem ninguém aqui. Foi um truque. Alguma projeção. Algum espelho. Eu não sei. Ele tentava racionalizar o impossível, mas o cheiro de flores podres estava tão forte que ardia nas narinas, um perfume doce e enjoativo de velório que parecia grudar na roupa. Mariana levantou o rosto. Os olhos dela estavam vermelhos, dilatados. Não foi truque, Lucas, ela disse, a voz estranhamente calma, contrastando com o tremor do corpo. Eles estão brincando com a gente. Eles se alimentam do medo.
Você não sentiu? Quando você jogou o pau, a casa gostou. Lucas puxou-a para cima. Vamos para o carro. Agora. Foda-se a ameaça. Eu tiro minha mãe de Salvador. Mando ela para a casa da tia em Minas. Mas nós não vamos ficar aqui nem mais um minuto. Ele a arrastou em direção à porta da frente. A madeira da porta estava inchada, úmida, como se tivesse chovido torrencialmente lá fora, embora a noite estivesse seca. Lucas girou a chave. O metal rangeu, resistiu. Então girou em falso. A fechadura não estava trancada. Estava quebrada por dentro. Ele empurrou a porta com o ombro. Nada. Era como empurrar uma parede de concreto. Me ajuda aqui, ele gritou. Mariana se juntou a ele, e os dois se jogaram contra a madeira maciça. A porta nem sequer vibrou. Estava fundida ao batente. Lucas socou a madeira, gritando de frustração e dor, até que parou, ofegante. Do lado de fora, bem perto da madeira, alguém arranhou a porta. Unhas compridas descendo devagar pelo verniz. Abre, Lucas, uma voz infantil pediu. A gente quer brincar. Aquele pedido singelo, feito com uma voz de menina de 5 anos do outro lado da porta intransponível, foi o ponto de ruptura. Lucas recuou, puxando Mariana para a cozinha, o único cômodo que tinha uma porta para os fundos. Eles precisavam sair. Qualquer saída servia. Mas ao entrarem na cozinha, o cenário era de pesadelo. Todas as portas dos armários estavam abertas. Todas as gavetas estavam puxadas para fora. E no centro da mesa de fórmica, as facas, todas as facas que eles haviam trazido na mudança, estavam fincadas na madeira, formando um círculo perfeito. No centro do círculo havia algo pequeno e escuro. Lucas aproximou a lanterna. Era um dente, um molar humano, com a raiz ainda suja de sangue fresco. Isso não é meu, Mariana sussurrou, levando a mão à boca instintivamente. Lucas olhou para o teto. O forro de PVC parecia pulsar, contraindo e expandindo como um diafragma gigante. A casa estava respirando. A janela, Lucas disse, apontando para a pequena janela basculante acima da pia. Eu consigo quebrar o vidro. A gente passa por ali. Ele correu até a pia, ignorando o círculo de facas e o dente macabro. Pegou uma frigideira pesada de ferro que estava no escorredor. Sem hesitar, desferiu um golpe violento contra o vidro. O som de estilhaços deveria ter sido alto. Deveria ter sido libertador. Mas o que aconteceu foi que a frigideira ricocheteou, vibrando o braço de Lucas até o ombro, e caiu no chão com estrondo. O vidro não quebrou, nem rachou. A superfície parecia flexível, gelatinosa sob o impacto, absorvendo a força bruta como se fosse feita de borracha transparente. Lucas tocou o vidro. Estava quente, pulsante. Não é vidro, ele murmurou, o horror tomando conta de sua mente lógica. Mariana, isso é pele. A janela havia se tornado uma membrana. A casa não estava apenas trancada, ela estava se transformando biologicamente ao redor deles, selando as saídas como um organismo que fecha uma ferida para manter a infecção, ou a presa, do lado de dentro. Eles estavam no estômago da besta. Mariana começou a chorar, um choro baixo e contínuo. O caderno, Lucas, o que dizia no final do caderno? Você não leu tudo. Lucas balançou a cabeça, tentando limpar o zumbido nos ouvidos. Não deu tempo. Eu só vi os desenhos. Leia agora. Ela ordenou, com uma autoridade que não parecia dela. Ela apontou para o bolso de trás da bermuda dele. Lucas tateou. O caderno. Ele havia enfiado ali quando saiu correndo do galpão. Nem lembrava mais. Com as mãos trêmulas, ele sacou o objeto maldito. A capa estava quente, vibrando levemente. Sob a luz fraca da lanterna, ali na cozinha cercada por facas e janelas de pele, ele abriu nas últimas páginas. A caligrafia infantil tinha desaparecido. As últimas folhas estavam cobertas por uma letra frenética, rasgada, quase legível, escrita com algo que parecia carvão ou terra preta. Não confie na água. Não confie no espelho. Se ouvir o choro do bebê, tape os ouvidos, porque se você escutar por muito tempo, você esquece quem é. E o mais importante, eles estão enterrados embaixo do quarto. Todos eles. A gente tentou cavar, mas o chão grita.
Lucas leu a última frase em voz alta. O chão grita. Ele olhou para Mariana. Ela estava pálida, os olhos fixos no chão da cozinha. Embaixo do quarto, ela repetiu. Lucas, o barulho que a gente ouviu na primeira noite. O toque, toque, toque. Vinha de baixo. Eles precisavam ir ao quarto. Era a ideia mais aterrorizante possível. Voltar para o lugar onde tudo começou, onde a sombra bloqueou a lua. Mas se a chave para entender aquela prisão estava lá, eles não tinham escolha. Lucas segurou a mão de Mariana. Estava gelada, cadavérica. Vamos juntos. Não solta a minha mão. Eles atravessaram o corredor novamente. O cheiro de podridão tinha mudado. Agora cheirava a enxofre e ozônio, como há depois de um raio cair muito perto. Ao passarem pela porta do banheiro, Lucas viu, pelo canto do olho, seu próprio reflexo no espelho do armário. Mas o reflexo não estava andando. O outro Lucas estava parado, sorrindo, e acenou lentamente para ele. Lucas forçou o olhar para frente, recusando-se a reconhecer a abominação. No quarto, a atmosfera era pesada, gravitacional. Parecia que pesavam 100 quilos cada um. A cama de casal estava desfeita, os lençóis revoltos como se uma luta tivesse ocorrido ali enquanto estavam na sala. Lucas afastou a cama, arrastando o móvel pesado contra o assoalho de madeira. O som foi ensurdecedor no silêncio da casa. Ali, exatamente onde a cabeceira ficava, uma das tábuas do assoalho estava levemente solta, desnivelada em relação às outras. Lucas se ajoelhou. Ele usou a ponta de uma das chaves de casa para forçar a fresta. A madeira estalou, resistiu como se estivesse colada com cola, mas cedeu. O cheiro que subiu do buraco fez os dois engasgarem. Era cheiro de tempo fechado, de ar viciado de tumba. Lucas apontou a lanterna para o buraco escuro entre as vigas da fundação. Não havia terra. Havia um espaço vazio, um porão que não constava na planta, com cerca de 1 metro de altura. E lá dentro, iluminado pelo feixe trêmulo, havia coisas. Não corpos, mas memórias. Uma pilha de sapatos de crianças, todos do pé esquerdo. Óculos quebrados de diversas décadas, desde modelos gatinho dos anos 50 até armações grossas dos anos 80. E no topo da pilha de detritos, uma fita cassete preta, sem etiqueta, descansando sobre o aparelho gravador antigo, daqueles de jornalista, coberto de poeira cinza. Pega! Mariana disse. Lucas hesitou. E se for uma armadilha? Já estamos na armadilha, Lucas. Pega logo. Ele esticou o braço. O ar dentro do buraco era gelado, mordendo a pele dele. Seus dedos roçaram o plástico frio do gravador. No momento em que ele tocou o aparelho, uma vibração percorreu a casa inteira. As paredes tremeram, derrubando um quadro da parede. Lucas puxou o gravador e a fita para cima num puxão só. Ele se afastou do buraco, sentando-se de costas para a parede oposta, puxando Mariana para perto. O aparelho tinha pilhas. A luz vermelha de bateria fraca piscou fracamente. Ele apertou o botão play. A fita girou. O som de chiado mecânico preencheu o quarto. E então, uma voz surgiu. Não era a voz demoníaca, nem o sussurro das paredes. Era a voz de um homem jovem, chorosa, desesperada. Meu nome é Ricardo. Hoje é. Eu não sei que dia é hoje. O relógio parou de andar para frente. Se você encontrou essa fita, você é o próximo inquilino. Me desculpe. Eu tentei queimar a casa, mas o fogo não pega. Os fósforos apagam sozinhos. Houve uma pausa na gravação, um som de respiração ofegante. Escuta bem. Eles não são fantasmas. Eles são ecos. Ecos de dor que ficaram presos na argila dessa terra. E eles precisam de um corpo para sair. Eles tentaram com a minha esposa, a Cíntia. Mas ela era forte demais. Ela se matou antes que eles conseguissem entrar. Mariana soltou um soluço alto. Lucas apertou a mão dela, pedindo silêncio. A voz na fita continuou, agora mais urgente. Eles precisam de consentimento. Eles vão tentar te enganar, te cansar, te aterrorizar até que você diga sim só para fazer o medo parar. Não aceite nada. Não aceite comida. Não aceite água. E pelo amor de Deus, não aceite a ajuda deles para sair. A porta da frente, ela só abre se você deixar um pedaço de você para trás.
O som na fita mudou. Ruídos de fundo. Passos. A voz de Ricardo sussurrou. Eles estão aqui. Estão entrando pela fresta da porta. Meu Deus, eles têm o rosto da Cíntia. Cíntia, é você. A gravação terminou com um grito que não parecia humano, distorcido pela saturação da fita magnética, seguido de um estalo seco e silêncio. Lucas desligou o aparelho. O silêncio voltou ao quarto, mas agora estava carregado com a nova informação. Eles precisavam de um corpo. Consentimento. Eles querem que a gente desista, Lucas disse, a mente trabalhando rápido. Todo esse terror é cansaço. Eles querem nos quebrar pelo cansaço. Mariana olhou para ele. O rosto dela estava mudando. Havia uma sombra sob a pele dela, algo escurecendo suas veias. Lucas, ela disse, a voz arrastada. Eu estou com sede. Muita sede. Lucas olhou para a garrafa de água mineral na mesa de cabeceira. Estava lacrada. Segura, teoricamente. Mas as palavras da fita ecoaram. Não aceite água. Não beba, Mari. Aguenta um pouco. Ele tentou afastar a garrafa, mas Mariana foi mais rápida. Com uma força sobrenatural, ela agarrou o pulso de Lucas. O aperto foi de esmagar ossos. Ela não olhava para a água, olhava para Lucas. Eu disse que estou com sede, ela repetiu, e seus olhos, antes castanhos e doces, piscaram verticalmente, como os de um réptil ou de um lagarto. Lucas gritou e se desvencilhou, caindo para trás. Mariana permaneceu sentada, a postura rígida, a cabeça inclinada num ângulo não natural. A água daqui é tão doce, Lucas. Vem da terra, vem dos ossos deles. Ela se levantou, mas o movimento foi errado. Ela não usou os braços para se impulsionar. Ela foi erguida como uma marionete puxada por fios invisíveis. Lucas rastejou para trás até bater na parede. Mariana, luta contra isso. Sou eu, o Lucas. Ela sorriu. O sorriso era largo demais. Rasgava as bochechas um pouco mais do que a anatomia permitia. A Mariana está dormindo. Ela estava muito cansada. Coitadinha. Nós dissemos que cuidaríamos dela se ela nos deixasse entrar. E ela deixou. Ela só queria dormir. A entidade, usando o corpo de Mariana, deu um passo à frente. O assoalho não rangeu sob os pés dela. Lucas precisava de uma arma. Precisava de algo. Ele olhou ao redor. A única coisa ao alcance era o gravador velho. Ele se levantou, segurando o aparelho como um tijolo. Sai dela! Ele gritou, sentindo-se ridículo e aterrorizado ao mesmo tempo. A coisa riu. Sair? Acabamos de chegar. Mas falta você, Lucas. O casal tem que ficar unido. Até que a morte... Bom, a morte não existe aqui. Só a permanência. A entidade avançou. Lucas não esperou. Ele jogou o gravador com toda a força no rosto dela. O aparelho bateu na testa de Mariana, abrindo um corte feio, e caiu no chão, despedaçando-se. Mariana cambaleou para trás, levando a mão à testa. Sangue escorreu. Sangue vermelho, humano. O choque do impacto pareceu trazer Mariana de volta por um segundo. Os olhos voltaram ao normal, cheios de dor e confusão. Lucas, por que você me bateu? Ela chorou, tocando o sangue. Lucas correu para ela, abraçando-a, tentando conter o sangramento com a camisa. Desculpa, desculpa, não era você. Eles estavam em você. Ela soluçava em seus braços, tremendo incontrolavelmente. Mas enquanto Lucas a abraçava, olhando por cima do ombro dela para a porta aberta do quarto, ele viu algo que fez seu sangue gelar. No corredor escuro, havia dezenas de silhuetas. Sombras densas, paradas, observando. Eram os outros. Os inquilinos anteriores. Ricardo, Cíntia e tantos outros sem nome. Eles não tinham rosto, apenas formas de fumaça preta. E todos apontavam para o chão, para o buraco aberto no assoalho. Temos que descer, Lucas sussurrou, uma loucura súbita tomando conta dele. A saída não é porta e nem janela. A fita disse que o chão grita. Temos que ir para onde o grito nasce. Mariana se afastou, olhando com horror. Você quer entrar no buraco? Debaixo da casa? É o único lugar que eles não estão ocupando agora, Mari. Eles estão aqui em cima.
Olha. Ele virou o rosto dela para o corredor. As sombras estavam avançando, deslizando sem tocar o chão. Era uma maré de escuridão sólida. Sem pensar duas vezes, Lucas pegou a lanterna e enfiou as pernas no buraco do assoalho. O espaço era apertado, cheirava a terra e carne velha. Vem, Mari, rápido! Mariana hesitou, olhando para as sombras que se aproximavam, estendendo braços longos e difusos. Ela gritou e pulou para dentro do buraco, caindo sobre Lucas na terra batida da fundação. Lucas puxou a tábua do assoalho de volta para o lugar, fechando a fresta, mergulhando-os na escuridão total do subsolo, com apenas a lanterna iluminando o espaço claustrofóbico. Acima deles, passos pesados começaram a correr pelo quarto. Batidas frenéticas na madeira, como se multidões estivessem dançando sobre suas cabeças. Eles rastejaram. O espaço entre o solo e o assoalho da casa diminuía à medida que avançavam para o centro da construção. Lucas ia na frente, cotovelos na terra, arrastando o corpo. O ar era rarefeito. De repente, a luz da lanterna iluminou algo que bloqueava o caminho. Não era uma viga de sustentação. Era uma raiz. Uma raiz grossa, pulsante, da cor de carne viva, que descia do assoalho e penetrava fundo na terra. E cravado nessa raiz, como um fruto macabro, estava um relógio de pulso. Um relógio digital Cássio, modelo clássico dos anos 90. O mesmo modelo que Lucas usava naquele exato momento. Lucas parou, paralisado. Ele olhou para o próprio pulso. Seu relógio estava lá. Ele olhou para a raiz. O relógio estava lá também. Ele se aproximou para ver melhor o mostrador do relógio na raiz. Estava sujo, meio enterrado na pele da planta. Mas os números ainda estavam visíveis no visor digital, congelados. A data no relógio enterrado não era 1999, era 2024. E a hora marcada era 3h33. Exatamente a hora que Lucas viu em seu próprio pulso um segundo antes. O que é isso, Lucas? Mariana sussurrou atrás dele, a voz abafada pela terra. Por que tem um relógio igual ao seu aí? Lucas não respondeu. Ele entendeu algo terrível. Aquele relógio não era um aviso do passado. Era um destroço do futuro. Eles não eram os primeiros Lucas e Mariana a rastejar por ali. Talvez fossem a 10ª, a 100ª versão tentando escapar do ciclo. A casa não apenas prendia almas, ela dobrava o tempo. Lucas tocou na raiz carnuda. Ela reagiu ao toque, estremecendo, e um som baixo, cavernoso, ecoou por todo o subsolo, vindo das profundezas da terra abaixo deles. Não era um rugido. Era uma palavra, gigante, profunda, sísmica. Finalmente, a terra sob o peito de Lucas cedeu abruptamente. Não era chão sólido, era uma crosta fina sobre um abismo. Ele gritou quando o solo se desfez, engolindo para uma escuridão ainda mais profunda. Mariana tentou segurá-lo, agarrando seu tornozelo, mas a força da gravidade, ou a força da casa puxando, foi maior. Ela foi arrastada junto. Eles caíram, deslizando por um túnel de terra úmida e raízes que se moviam como cobras, descendo para as entranhas de algo que esperava séculos para ser alimentado. A queda durou segundos que pareceram horas, até que eles ateiçaram com um baque mole em uma superfície esponjosa. Lucas tossiu, acendendo a lanterna que milagrosamente não tinha quebrado. Eles estavam em uma câmara subterrânea, uma caverna natural muito abaixo da casa. O ar era quente, tropical, e no centro da caverna, iluminado pelo feixe de luz, havia uma réplica exata da casa de cima. Mas esta casa era feita inteiramente de ossos entrelaçados e pele esticada. E na varanda dessa casa de ossos, sentada em uma cadeira de balanço feita de costelas humanas, estava uma senhora idosa, costurando. Ela levantou a cabeça quando a luz bateu nela. O rosto dela era o de Mariana, mas envelhecido 80 anos. A velha Mariana sorriu, revelando dentes pretos. Vocês demoraram, ela disse com a voz rouca da entidade. O jantar já esfriou, mas não se preocupem. Vocês têm a eternidade para comer. Lucas apontou a lanterna para o rosto daquela senhora. A luz tremeu na mão dele, fazendo as sombras dançarem nas órbitas fundas da velha mulher. Ela tinha os mesmos olhos de Mariana, amendoados, castanhos, com aquela pequena mancha verde na íris esquerda.
mas a pele ao redor pendia como cera derretida, marcada por décadas de um sofrimento que Lucas não conseguia compreender. A cadeira de balanço rangeu. Nheiec, nheiec. O som não era de madeira contra madeira. Era o som de osso roçando em cartilagem. A velha continuou costurando um pedaço de tecido grosso e pálido com uma agulha feita de espinha de peixe. Vocês fazem tanto barulho lá em cima, ela murmurou, sem parar a agulha. Sempre a mesma gritaria. Socorro, Deus. Por favor. Vocês nunca mudam o roteiro. Mariana, a jovem, estava paralisada ao lado de Lucas. Ela olhava para a velha como se olhasse para um espelho quebrado. Quem é você? Ela sussurrou, a voz falhando. A velha parou de costurar. Ela levantou o tecido. Não era pano. Era um pedaço de couro cabeludo, com cabelos longos e pretos ainda presos. Eu sou o que sobra quando a esperança acaba. Menina, sou você, se você tiver o azar de sobreviver. Ela jogou o couro cabeludo em uma pilha ao lado da cadeira. Entrem. A tempestade de carne vai começar lá fora em breve. E acreditem em mim, vocês não querem estar ao relento quando as paredes começarem a digerir. Lucas queria correr. Cada nervo do corpo dele gritava para voltar pelo túnel de terra, escalar até o inferno que era a casa lá em cima, porque qualquer coisa era melhor do que aquilo. Mas ele olhou para cima. O buraco por onde caíram tinha desaparecido. O teto da caverna era uma massa sólida de raízes e pedras úmidas. Não havia saída. A única opção era a casa de ossos. A velha se levantou, a coluna estalando audivelmente, e mancou para dentro da estrutura macabra. A porta da casa não tinha dobradiças. Era uma aba de pele esticada que ela puxou para o lado. O interior emanava um calor febril, úmido, como o interior de uma boca. Vamos, Lucas, Mariana disse, puxando a mão dele. Ela parecia hipnotizada. Ela parece saber como sair. Lucas segurou a mão dela com força. Ela é um monstro, Mari. Olha para essa casa. Isso é um matadouro. Mas Mariana já estava andando, arrastada por uma curiosidade mórbida que parecia suplantar o medo. Eles cruzaram a soleira. O chão cedeu levemente sob os pés, macio e morno. O interior da casa era uma réplica grotesca da sala de estar deles. Mas onde deveria haver o sofá, havia um amontoado de fêmures amarrados com tendões. A mesa de centro era uma pelvis gigante, possivelmente de um animal pré-histórico ou de algo que não deveria existir. E nas paredes, as paredes estavam vivas. Veias azuis vermelhas pulsavam sob uma camada translúcida de reboco orgânico, bombeando fluidos pela casa inteira. A velha Mariana foi até o que parecia ser a cozinha. Ela pegou uma chaleira que parecia feita de um crânio virado ao contrário e a colocou sobre um fogão onde chamas azuis, frias, dançavam sem lenha. Sentem-se, ela ordenou. Lucas e Mariana obedeceram, sentando no sofá de ossos. Era desconfortável, pontiagudo. Onde nós estamos? Lucas perguntou, tentando manter a voz firme, embora sentisse o cheiro de sangue coagulado impregnando suas roupas. A velha riu, de costas para eles. Vocês chamam de lagarto. Nós chamamos de um nódulo. É um cisto na realidade. Às vezes inflama, engole coisas. Gente, cachorros, casas inteiras. Vocês foram engolidos. Bem-vindos ao estômago. Ela se virou, trazendo 2 xícaras fumegantes. O líquido dentro era espesso, escuro como petróleo. Bebam. Vai ajudar a esquecer a dor da transformação. Lucas empurrou a xícara para longe. Não vamos beber nada. Queremos saber como sair. Você disse que é a Mariana. Se você é ela, então você sabe como escapar, porque nós vamos escapar. A velha suspirou, um som rouco que parecia vir de pulmões cheios de líquido. Ela se aproximou de Lucas, o rosto a centímetros do dele. O cheiro do hálito dela era de formol e violetas. Escapar? Lucas, olhe para mim. Eu estou aqui há 40 ciclos. Eu já tentei subir. Já tentei cavar. Já tentei rezar. A única saída é através. Através de quê? Mariana perguntou, a xícara tremendo em suas mãos. Através do sacrifício. A velha respondeu, os olhos brilhando com uma malícia repentina. A casa precisa de um coração novo. O meu já está parando.
Antes que Lucas pudesse reagir, a velha agarrou o pulso de Mariana, a jovem Mariana. O movimento foi rápido demais para uma idosa. Ela puxou uma faca serrilhada de dentro das vestes, num golpe seco, fez um corte profundo na palma da mão da jovem. Mariana gritou, o sangue jorrando sobre a mesa de osso. O sangue jovem acorda a fundação. A velha gritou, a voz mudando, tornando-se gutural e múltipla, como a voz da entidade lá de cima. As paredes da casa de ossos reagiram instantaneamente. As veias pulsaram violentamente, ficando negras. O chão começou a vibrar. Lucas pulou sobre a velha, derrubando-a no chão. Ela era incrivelmente pesada, densa como chumbo. Ele socou o rosto dela, sentindo a pele rasgar sob os nós dos dedos, mas não havia sangue, apenas uma poeira cinza saindo das feridas. Corre, Mariana! Sai da casa! Ele berrou, lutando contra as garras da velha que tentavam alcançar seu pescoço. Mariana segurava a mão cortada, o sangue pingando no chão vivo, que parecia absorver o líquido avidamente. Lucas, atrás de você! Ela gritou. Lucas olhou para trás. O sofá de ossos estava se desmontando. Os fêmures se separavam e se rearranjavam, formando apêndices, pernas de aranha feitas de restos humanos. A mobília estava atacando. Lucas chutou a velha no peito e rolou para o lado, escapando por pouco de uma estocada das pernas de osso. Ele agarrou Mariana pela cintura e se jogou contra a parede de pele da casa. A parede era elástica, resistente, mas Lucas tinha o canivete suíço no bolso, um presente de seu pai que ele sempre carregava. Ele sacou a lâmina pequena e cortou a parede. Um líquido amarelo, mal cheiroso, espirrou no rosto dele, queimando como ácido fraco. O buraco se abriu, parecendo uma ferida infectada, e eles se espremeram para fora, caindo na escuridão da caverna novamente. Eles correram. Não havia direção, apenas a necessidade cega de se afastar daquela casa abobadada que agora gritava, um grito agudo, estridente, de uma estrutura viva ferida. A caverna era um labirinto de estalactites que pingavam um lodo viscoso. Enquanto corriam, a luz da lanterna de Lucas falhou, piscou e morreu. Escuridão total. Não solta minha mão, Lucas gritou para o nada. Ele sentiu os dedos de Mariana entrelaçados nos seus, pegajosos de sangue. Estou aqui, ela respondeu, a voz vindo da direita. Eles pararam, ofegantes, no breu absoluto. O silêncio da caverna era pior que os gritos. Era um silêncio habitado. Então, luzes começaram a aparecer. Não luzes elétricas, nem fogo. Eram fungos bioluminescentes nas paredes da caverna, acendendo-se em um ritmo lento, azulado. A iluminação fraca revelou onde eles estavam. Não era apenas uma caverna. Era um cemitério. Ao redor deles, estendendo-se até onde a vista alcançava, havia fileiras de casulos. Eram feitos daquele mesmo material de teia e pele, pendurados no teto da caverna como morcegos gigantes. E dentro de cada casulo, translúcido sob a luz azul, havia uma forma humana. Lucas se aproximou do mais próximo. O horror fez suas pernas fraquejarem. Dentro do casulo, preservado em um líquido ambarino, estava um homem vestido com roupas dos anos 70. Ele parecia estar dormindo, mas sua boca estava costurada. Lucas foi para o próximo. Uma mulher com roupas dos anos 80. O próximo. Um menino com a camisa da seleção de 94. Era uma galeria de inquilinos. Todos os que desapareceram. Todos os que aceitaram viver na casinha isolada. Eles não tinham morrido. Eles tinham sido colhidos. Estocados. Lucas. Mariana chamou, a voz estrangulada. Ela estava parada diante de um casulo mais recente, a casca ainda úmida. Lucas foi até ela. Dentro do casulo, flutuando em posição fetal, estava uma mulher jovem. Cabelos castanhos, mancha verde na íris esquerda. Era Mariana. Outra Mariana. Mas esta não era velha. Era jovem, idêntica à que estava ao lado dele. E no pescoço dessa Mariana presa no casulo, havia um colar. Um colar de prata com um pingente de coração que Lucas tinha dado para sua Mariana na semana passada. Lucas olhou para Mariana ao seu lado. Ela estava tocando o próprio pescoço, onde o colar deveria estar. O pescoço dela estava nu. Onde está seu colar, Mari? Ele perguntou, recuando um passo. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas.
Eu perdi na mudança. Lucas, por que ela tem o meu colar? Porque ela sou eu. Lucas sentiu a verdade desabar sobre ele como uma rocha. A teoria do tempo, os ciclos, era pior. Não são ciclos, Mariana. São cópias. A casa cria cópias. Ela nos estuda, aprende nossos medos e nos réplica. Ele olhou para as mãos dela. O corte que a velha fez já estava cicatrizando. Rápido demais. Humano nenhum cicatrizava daquele jeito em 10 minutos. Você não é a Mariana, ele sussurrou. A garota olhou para a própria mão, vendo a ferida fechar diante de seus olhos. Não, eu sou eu. Eu lembro de tudo. Lembro do nosso primeiro beijo na praia de Atalaia. Lembro de quando você quebrou o braço jogando bola. Eu sou real, Lucas. O desespero dela era genuíno. E talvez fosse essa a maior crueldade da casa, criar cópias que acreditavam ser reais, que sofriam como as reais. Se você é uma cópia, Lucas começou, a voz trêmula. Onde está a verdadeira? Um som de palmas lentas ecoou pela caverna. Plaf, plaf, plaf. Vinha da escuridão além dos casulos. Uma figura emergiu das sombras. Era um homem alto, vestindo um terno de linho branco impecável, contrastando absurdamente com a sujeira da caverna. O rosto dele era liso, sem traços de idade, mas os olhos eram poços de escuridão antiga. Perspicaz, Lucas. Muito perspicaz para um gado, o homem disse. A voz dele era suave, melódica, a voz de um vendedor confiável. A maioria demora semanas para descobrir o paradoxo do espelho. Você descobriu em horas. O homem caminhou entre os casulos, acariciando-os como quem acaricia vinhos em uma adega. A verdadeira Mariana. Oh, ela está segura. Muito segura. Ela é a matriz. Nós precisamos da matriz intacta para fazer as cópias. O medo dela é puro, delicioso. E você, meu caro Lucas, você é a variação. O homem parou na frente deles. Nós introduzimos variáveis para testar a qualidade do produto. Às vezes é um incêndio. Às vezes é uma doença. Dessa vez, a variável é você. Um namorado heróico. Queremos ver até onde a cópia da Mariana vai para te salvar. Isso temperará a carne. Lucas sentiu uma raiva fria substituir o medo. Ele olhou para sua Mariana. Cópia ou não, ela estava chorando, segurando a mão dele, tremendo. Ela sentia. Ela amava. Ela não é um produto, Lucas rosnou. Ela é real para mim. Ele se colocou na frente dela. E você? Você é o quê? O dono da casa? O homem de branco riu. Eu sou o corretor. E o contrato de locação de vocês é vitalício. Mas eu posso oferecer um aditivo. Ele tirou um molho de chaves do bolso. Chaves douradas, brilhantes. Uma porta. Uma saída. Apenas um de vocês passa. O outro fica para alimentar a casa. A cópia pode sair e viver a vida da original lá fora. Ninguém vai notar a diferença. Ou o original fica e a cópia se sacrifica. Escolham. Vocês têm 5 minutos antes que a tecelã, aquela senhora simpática que vocês ofenderam, chegue aqui com seus animais de estimação. Ao longe, vindo da direção da casa de ossos, o som de muitas pernas batendo no chão de pedra começou a crescer. Tec, 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 tec. Eram centenas. O homem de branco colocou a chave em cima de uma pedra plana, como um altar. Tic-tac, crianças. Mariana olhou para Lucas. Depois olhou para a chave. E então olhou para Mariana no casulo. Lucas, ela disse, a voz firme agora. Se eu sou uma cópia, eu não tenho alma. Tenho? Então não importa se eu morrer. Ela soltou a mão dele e correu em direção à chave. Não, Lucas gritou, correndo atrás dela. Mas ela não pegou a chave. Ela pegou uma pedra afiada do chão e se virou para o homem de branco. Eu não quero sua saída, ela gritou. E com uma velocidade inumana, ela se lançou não contra o homem, mas contra o casulo da verdadeira Mariana. Se eu sou a cópia, eu vou libertar a original. O corretor arregalou os olhos, perdendo a compostura pela primeira vez. Não, isso viola a integridade do lote. Mariana golpeou o casulo com a pedra. O material estalou como vidro temperado. O líquido ambarino vazou, inundando o chão.
A Mariana original caiu para fora, tossindo, coberta de gosma, puxando o ar com desesperada avidez. O alarme da caverna soou, um som biológico, como um coração gigante entrando em taquicardia. O chão tremeu violentamente. Estalactites começaram a cair. O homem de branco rosnou, o rosto se deformando, a mandíbula se abrindo até o peito, revelando fileiras de dentes de tubarão. Vocês quebraram a matriz. Agora o sistema vai purgar tudo. Corre, Lucas. Leva ela. A cópia gritou, se colocando entre Lucas e o monstro que o corretor se tornará. Lucas olhou para a mulher no chão, a verdadeira Mariana, fraca, confusa, mas viva. E olhou para a cópia, que agora brilhava com uma energia estranha, a pele rachando e revelando luz por baixo. O que você vai fazer? Lucas gritou. A cópia sorriu. Era o sorriso mais triste e humano que ele já vira. Vou ser a variável que eles não previram. Vou explodir. Lucas pegou a verdadeira Mariana nos braços. Ela estava leve, atrofiada, e correu para a escuridão oposta, longe da casa de ossos, longe do corretor. Atrás dele, uma luz branca cegante explodiu, acompanhada de um grito de desafio. A onda de choque o lançou para frente. Eles rolaram por uma rampa de terra, caindo, até baterem em água. Água fria, corrente. Um rio subterrâneo. A correnteza os pegou, arrastando furiosamente para longe do nódulo. Lucas segurou Mariana com um braço e tentou nadar com o outro, lutando contra a água negra, enquanto o teto da caverna desmoronava atrás deles, selando horror nas profundezas. Eles emergiram minutos depois, cuspindo água, em um lago calmo, sob o céu estrelado. O ar era fresco. Grilos cantavam. Lucas arrastou Mariana para a margem gramada. Eles estavam fora. Ele olhou ao redor. Reconheceu a silhueta das árvores. Estavam a uns 2 quilômetros da casa maldita. Ele olhou para Mariana. Ela estava respirando, os olhos fechados, o peito subindo e descendo. Ela estava salva. Lucas deitou na grama, exausto, rindo de alívio, olhando para as estrelas. Acabou, Mari. Acabou. Ele virou a cabeça para olhar para ela novamente. A luz da lua iluminava o rosto dela. E foi então que ele viu. No pescoço dela, a pele estava perfeita, sem cicatrizes. Mas na mão esquerda, havia um corte profundo, cicatrizando uma velocidade impossível. E quando ela abriu os olhos, não havia a mancha verde na íris. Os olhos eram totalmente negros. Ela sorriu para ele. Lucas, quem disse que a que saiu do casulo era a original? Lucas piscou com força, esfregando os olhos sujos de lama e terra. Quando ele olhou novamente, sob a luz pálida do luar, os olhos de Mariana eram castanhos. Aquele castanho quente, familiar, com a mancha verde na íris esquerda. O abismo negro que ele jurou ter visto segundos antes havia desaparecido. Ela continuava sorrindo, mas agora o sorriso parecia cansado, aliviado, humano. Lucas, você está bem? Você parece apavorado, ela disse, tocando o rosto dele com a mão ferida. Ele recuou instintivamente ao toque gelado. A ferida na mão dela estava aberta, sangrando em um ritmo normal. Não estava cicatrizando rápido. Teria sido uma alucinação? O estresse de quase morrer soterrado, a falta de oxigênio no túnel, a adrenalina tóxica do medo. Lucas queria acreditar nisso. Ele precisava acreditar nisso. Porque a alternativa era estar sozinho no meio do mato com um monstro vestindo a pele da mulher que ele amava. Estou bem. Ele mentiu, a voz rouca. Foi só uma sombra. Vamos sair daqui. Precisamos achar a estrada. Ele a ajudou a levantar. Mariana se apoiou nele, mancando. O peso dela era real. O calor do corpo era real. Enquanto caminhavam pela mata escura em direção ao zumbido distante de caminhões na rodovia, Lucas tentava organizar a mente. A Mariana que se sacrificou na caverna, ela disse que era a cópia. Ela agiu com heroísmo. Essa aqui, a que saiu do casulo, estava passiva, fraca. Isso fazia sentido. A original estaria debilitada depois de dias, ou semanas, ou anos. O tempo era irrelevante lá embaixo, em estase. Mas a dúvida, uma semente fria e dura, havia se alojado no cérebro de Lucas. Ele olhava de soslaio para ela a cada passo.
O jeito que ela respirava, o jeito que ela movia os braços. Estava perfeito. Perfeito demais? Chegaram à beira da rodovia estadual meia hora depois. Estavam imundos, cobertos de lodo e sangue seco. Pareciam sobreviventes de um acidente grave. Lucas acenou para o primeiro caminhão que passou. O motorista, um homem corpulento com cara de poucos amigos, freou a 100 metros de distância, desconfiado. Lucas correu até a cabine. Por favor, senhor, fomos assaltados. Levaram tudo. Nosso carro, documentos. Minha esposa está ferida. A mentira saiu fácil. O motorista olhou para Mariana, que estava parada no acostamento, abraçando o próprio corpo, tremendo. O olhar do homem suavizou, ou talvez tenha sido pena. Sobem aí. Vou até Aracaju. É o melhor que posso fazer. Dentro da cabine, o cheiro de diesel e cigarro barato era reconfortante. Era o cheiro do mundo real. Mariana sentou no meio, entre Lucas e o motorista. Ela encostou a cabeça no ombro de Lucas e fechou os olhos. O motorista ligou o rádio. Uma música de forró tocava baixo. Lucas tentou relaxar, mas seu corpo estava em alerta máximo. Ele observou o reflexo de Mariana no vidro dianteiro. De olhos fechados, ela parecia em paz. Mas então, a mão dela, repousada sobre a coxa, começou a tamborilar. Toque, toque, toque. O mesmo ritmo. O mesmo som seco que a parede fazia. Lucas segurou a mão dela imediatamente, interrompendo o movimento. Ela não acordou, nem se mexeu. Apenas parou. Mas o motorista pigarreou, incomodado. Ele desligou o rádio. Engraçado, o homem disse, olhando para o retrovisor. O rádio estava pegando bem até agora. De repente começou a chiar. Parece que tem alguém falando na frequência. Vocês ouviram? Lucas sentiu um frio na espinha. Não ouvi nada, disse rápido. Deve ser a Serra. O motorista balançou a cabeça. Não é Serra, não. Parecia choro de criança. Ele olhou para Mariana com uma estranheza renovada. Moça, você está com algum terço, alguma coisa benzida. Minha avó dizia que quando a gente escapa de coisa ruim, a coisa ruim às vezes gruda na sola do pé para pegar carona. Mariana abriu os olhos devagar. Ela olhou para o motorista e sorriu. Não se preocupe, moço. A gente limpou os pés antes de entrar. A resposta foi educada, mas o tom... Havia uma vibração metálica na voz dela que fez o motorista segurar o volante com mais força e ficar em silêncio pelo resto da viagem. Lucas olhou para os pés dela. Estavam descalços, sujos de barro vermelho. O barro da casa. Eles não tinham limpado nada. O motorista o deixou na entrada de Aracaju, perto de um posto de gasolina com um motel barato ao lado. Motel Sonho Azul. O neon piscava erraticamente, a letras e apagada, lendo-se Sonho ao U. Lucas agradeceu e desceu rápido, puxando Mariana. O caminhão arrancou cantando o pneu, como se o motorista não visse a hora de se livrar daquela carga. Lucas tateou os bolsos. A carteira ainda estava lá, molhada, mas o dinheiro e os cartões estavam intactos. A realidade financeira parecia um problema tão pequeno e distante agora. Eles entraram na recepção do motel. O atendente, um rapaz jovem entediado, nem piscou para a aparência deplorável deles. Dinheiro Vivo resolveu a falta de documentos. Pegaram a chave do quarto 13. Lucas quase riu da ironia do número, mas estava cansado demais. O quarto cheirava a desfetante de pinho e mofo. Tinha uma cama redonda, espelhos no teto e uma luz vermelha indireta que não podia ser desligada, apenas diminuída. Lucas trancou a porta. Passou a tranca, colocou a cadeira embaixo da maçaneta. Hábito adquirido. Mariana foi direto para o banheiro. Vou tomar banho, ela anunciou. Lucas sentou na ponta da cama, ouvindo o chuveiro ligar, a água batendo nos azulejos. Ele olhou para as próprias mãos. Tremiam incontrolavelmente. Ele precisava ligar para alguém. Sua mãe. Ele pegou o telefone do quarto, um aparelho bege encardido. Discou o número de Salvador. Tu? O telefone chamou. Alô? A voz de sua mãe atendeu, sonolenta. Eram quase 5 da manhã. Mãe? Sou eu, Lucas.
Lucas começou a chorar. Um choro silencioso, convulsivo. Lucas, meu filho, o que houve? Por que você está ligando essa hora? Aconteceu alguma coisa na casa nova? Lucas abriu a boca para falar, para dizer mãe, sai daí, foge, vende tudo. Mas a voz do outro lado da linha mudou. Houve um estalo, e a voz da mãe dele ficou distante, ecoando, como se ela estivesse em um túnel. A casa nova é linda, Lucas, a voz da mãe disse, mas agora não era a mãe dele. Era a voz da velha da caverna, imitando o timbre da mãe. Nós já chegamos aqui, filho. A Rua das Laranjeiras é muito agradável. Sua mãe tem um jardim bonito. Nós estamos adubando as plantas. Lucas bateu o telefone no gancho como se o aparelho estivesse pegando fogo. Ele recuou até bater as costas na parede. Eles não estavam confinados à casa em Lagarto. A ameaça não era geográfica, era uma infecção. Eles tinham o endereço. Eles tinham a conexão. O som do chuveiro parou abruptamente. Lucas, Mariana chamou do banheiro. Pode me trazer uma toalha? Esqueci de pegar. Lucas respirou fundo. Ele precisava agir normal. Se aquela coisa no banheiro fosse a entidade, ela sabia que ele estava com medo. O medo era o alimento. Ele tinha que matar a fome dela de outra forma. Ele pegou uma toalha na prateleira e caminhou até a porta do banheiro. A porta estava entreaberta. O vapor saía em ondas quentes. Lucas empurrou a porta. Mariana estava de costas, parada no meio do box, nua. A pele dela estava vermelha, quase em carne viva. A água devia estar fervendo. Ela não se movia. Lucas olhou para o espelho do banheiro, embaçado pelo vapor. Ele passou a mão no vidro para limpá-lo, esperando ver o rosto dela refletido. Mas quando limpou o vapor, o espelho não refletiu Mariana. Refletiu apenas o box vazio. Lucas olhou para a mulher física à sua frente. Ela estava lá. Ele olhou para o espelho. O box estava vazio. Ela não tinha reflexo. O pânico subiu pela garganta como bile. Ele deixou a toalha cair. Mariana se virou lentamente. A pele vermelha do banho quente contrastava com os olhos que, agora, naquele ambiente fechado, pareciam ter pupilas verticais que pulsavam. Esqueceu que espelhos são mentirosos, amor? Ela perguntou, com um sorriso brincalhão que não chegava aos olhos. Você está tenso. Vem cá. Ela estendeu a mão. Lucas recuou, tropeçando na toalha. Quem é você? Ele sussurrou. Onde está a Mariana? Ela suspirou, desligando o registro do chuveiro. A água parou. O silêncio no banheiro era absoluto, sem o gotejar residual que deveria existir. Eu sou a Mariana, Lucas. Sou a Mariana que sobreviveu. A Mariana que você salvou. Mas você sabe, quando a gente passa muito tempo no escuro, a escuridão entra nos poros. Eu trouxe um pouco de lá comigo. Não tem como não trazer. Ela pegou a toalha do chão e começou a se secar, com movimentos metódicos, quase robóticos. A questão não é quem eu sou. A questão é, você tem coragem de viver com o que sobrou? Ou você vai me abandonar como Ricardo abandonou a Cíntia? A menção aos inquilinos anteriores foi um golpe baixo. Lucas sentiu a manipulação. Ela estava usando a culpa dele. Ricardo não abandonou a Cíntia. Ela se matou. Mariana parou de se secar. Ela olhou fixamente para Lucas. Será? Ou será que ele a matou porque ela voltou diferente? E a história que ele contou na fita foi só para justificar o crime. Ela deu um passo à frente, nua, vulnerável e aterrorizante ao mesmo tempo. Você vai me matar, Lucas? Vai terminar o serviço que a casa começou. Lucas estava encurralado entre a culpa e o terror. Ele saiu do banheiro, voltando para o quarto. Precisava de espaço. Mariana o seguiu, enrolada na toalha. Ela se sentou na cama, ligou a TV. O jornal da manhã estava começando. Notícias banais. O mundo continuava girando. Estou com fome, ela disse, ignorando a tensão mortal no ar. Pede alguma coisa. Carne. Eu quero carne. Lucas olhou para o cardápio do serviço de quarto. Eram 6 da manhã. O motel só servia misto quente e café. Só tem sanduíche, ele disse. Ela fez uma careta. Serve, mas pede mal passado. Lucas pediu 2 mistos quentes e café.
Enquanto esperavam, Mariana começou a andar pelo quarto. Ela tocava nas coisas, o abajur, o controle remoto, a cortina, com uma curiosidade tátil, como se estivesse redescobrindo a textura do mundo. De repente, ela parou em frente ao espelho do teto, olhando para cima. Engraçado, ela murmurou. Lá em cima eu tenho reflexo. Lucas olhou. De fato, no espelho do teto, a imagem dela estava lá. Mas havia algo errado. O reflexo no teto não estava olhando para ela. Estava olhando para Lucas. E o reflexo estava sorrindo com a boca cheia de dentes pretos, enquanto Mariana no chão estava com a boca fechada. A batida na porta fez os dois pularem. Serviço de quarto, uma voz abafada anunciou. Lucas foi até a porta. Ele abriu apenas uma fresta, pegou a bandeja de metal e fechou rápido. O cheiro de queijo derretido e presunto encheu o quarto, mas por baixo disso havia aquele cheiro doce de podridão, de flores velhas. Lucas colocou a bandeja na cama. Mariana atacou o sanduíche. Ela não comeu como uma pessoa faminta. Ela comeu como um animal. Ela engoliu pedaços inteiros, quase sem mastigar. O molho escorria pelo queixo e ela não limpava. Em segundos, o sanduíche sumiu. Ela olhou para o de Lucas. Você vai comer? Ela perguntou. Lucas empurrou o prato para ela. Ele não conseguia comer. Estava observando o pescoço dela enquanto ela engolia. A pele do pescoço ondulava, como se algo sólido estivesse descendo, não apenas pão e queijo. Mariana, ele disse, tentando uma nova tática. Qual foi a primeira coisa que eu te disse quando a gente se conheceu? Era uma pergunta armadilha. Eles se conheceram numa fila de banco. Ele tinha pedido uma caneta emprestada. Mas eles sempre brincavam que a primeira frase foi "Você vem sempre aqui", de tão clichê que seria. A verdadeira Mariana riria e diria a verdade. A falsa talvez caísse na piada ou inventasse algo poético. Ela parou de comer. Limpou a boca com as costas da mão, sujando a pele de gordura. Ela olhou nos olhos dele, profundamente. Você pediu uma caneta Bic azul. E eu disse que só tinha preta. E você disse, serve, desde que escreva o nosso futuro ponto. Lucas gelou. A resposta estava correta. Tecnicamente correta. Mas ele nunca tinha dito a segunda parte. Ele nunca disse desde que escreva o nosso futuro. Ele só disse obrigado. Essa frase romântica, ele tinha pensado nela na época, mas nunca teve coragem de dizer. A entidade não lia apenas memórias faladas. Ela lia pensamentos não ditos. Ela tinha acesso ao arquivo morto da mente dele. Você nunca disse isso, Lucas falou, levantando-se. Eu pensei isso, mas eu nunca disse. O sorriso dela desapareceu. A máscara caiu por um segundo, revelando uma expressão de desprezo absoluto. Pensamento, palavra, ação. Qual a diferença? Lucas? Tudo é energia. Tudo é alimento. Ela se levantou também, a toalha caindo no chão. O corpo dela, a luz vermelha do quarto, começou a mudar. As costelas pareceram se mover sob a pele, rearranjando-se. Os braços ficaram ligeiramente mais longos. Você queria a Mariana. Eu te dei a Mariana. Eu te dei a melhor versão dela. A versão que lembra dos seus pensamentos poéticos. A versão que não tem medo de baratas. A versão que pode te proteger. Por que você rejeita o presente? Por que não é ela? Lucas gritou, pegando a cadeira de madeira pesada. Ele não sabia o que ia fazer. Bater nela. Matá-la. Como se mata algo que já morreu e renasceu de um casulo. Eu quero Mariana que tem defeitos. A que tem medo. A coisa que vestia a pele de Mariana riu. O som foi baixo, vibrando nas paredes do quarto, fazendo os espelhos do teto trincarem. Aquela Mariana era fraca. Ela quebrou na segunda noite. Você acha que salvou alguém na caverna. Lucas, olhe para sua mão. Lucas olhou para a própria mão, a que segurava a cadeira. Havia uma mancha escura na palma. Não era sujeira. Estava crescendo. Uma mancha de necrose, preta e verde, se espalhando pelos dedos. Ele soltou a cadeira, horrorizado. O que você fez? Eu? Nada. Foi o contrato. Quando você tocou na raiz, quando você viu o relógio, você aceitou a troca. Você trocou o tempo.
Você nos deu 2024 e nós te demos isso. Ela apontou para o quarto, para o mundo lá fora. Mas o tempo cobra juros, Lucas. O seu corpo está rejeitando a cronologia. Você está apodrecendo. Lucas sentiu uma dor aguda no peito. Ele tossiu, e sangue preto espirrou na colcha branca da cama. Ele caiu de joelhos. A necrose estava subindo pelo braço, rápida, visível. Ele estava se decompondo vivo. Ajuda, ele sussurrou, olhando para ela. A entidade se aproximou, agachando-se na frente dele. Ela acariciou o rosto dele com carinho genuíno. Não dói se você deixar acontecer. A resistência é que causa a dor. A casa não ficou em lagarto, meu amor. A casa somos nós agora. Eu sou as paredes. E você vai ser a fundação. Ela o beijou. Um beijo na testa, frio como mármore. Lucas sentiu as pernas pararem de responder. A paralisia estava subindo. Ele ia morrer ali, naquele quarto de motel sujo, e ninguém saberia. Não, ele tentou dizer, mas a língua estava pesada, inchada. SHH, ela sussurrou, colocando o dedo nos lábios dele. Vamos voltar para casa. Não para aquela ruína em Sergipe. Vamos construir uma nova. Aqui, em todo lugar. Ela se levantou e caminhou até a janela. Abriu as cortinas. O sol da manhã invadiu o quarto, queimando os olhos de Lucas. Mas ela não queimou. Ela abriu os braços para o sol, absorvendo a luz. Lucas, prostrado no chão, viu a sombra dela se projetar na parede. A sombra não era de uma mulher. Era uma massa amorfa, cheia de tentáculos e bocas, que se estendia e cobria o quarto todo. E daquela sombra, centenas de vozes sussurraram ao mesmo tempo. O mundo é tão espaçoso. Cabe tanta dor aqui. Lucas fechou os olhos, a escuridão o engolindo, enquanto a necrose chegava ao seu coração. Mas ele não morreu. A morte seria misericórdia. O que aconteceu a seguir foi pior. Ele sentiu o chão do motel ficar macio. Ele sentiu o carpete virar terra. Ele sentiu o cheiro de flores podres. E quando abriu os olhos, ele não estava mais no quarto 13. Ele estava de volta à sala da casa de lagarto. Mas a casa estava nova, pintada, mobiliada. E na cozinha, cantarolando, estava Mariana, fazendo café. Acordou, dorminhoco. Ela gritou, sorridente. Vem ver. A vizinha trouxe um bolo. Lucas tentou se levantar. Ele estava inteiro, sem necrose, sem dor. Ele correu para a janela. Lá fora, não havia mato. Havia um condomínio fechado, moderno, cheio de casas iguais. Crianças brincavam na rua. Mas quando ele olhou para o céu, não havia sol. Havia um teto de ossos gigantescos. E as crianças na rua não tinham rosto. Eles estavam dentro. Eles tinham trazido o mundo para dentro da casa, ou a casa tinha engolido o mundo. Mariana apareceu ao lado dele, entregando uma xícara de café preto e espesso como petróleo. Não é lindo, Lucas? Agora nunca mais precisamos sair. A vizinha bateu a porta, trazendo um bolo de fubá que cheirava a formol. Lucas abriu a porta com um sorriso congelado no rosto, um sorriso que não era seu, mas que seus músculos obedeciam automaticamente, como se ele fosse um fantoche preso a fios invisíveis. Bom dia, vizinho, disse a mulher. Ela era bonita, vestia um avental florido, mas Lucas reconheceu o rosto. Era Cíntia, a esposa de Ricardo, o inquilino da fita cassete. A mulher que supostamente tinha se matado décadas atrás. Aqui, naquele condomínio de céus ósseos, ela estava radiante, com as bochechas coradas. Mas quando ela estendeu o prato, Lucas notou que os dedos dela não tinham unhas. Eram apenas tocos lisos de carne. O bolo está quentinho, ela insistiu. Feito com o milho que cresce no quintal. Vocês vão adorar o quintal. O solo é tão nutritivo. Lucas pegou o bolo. Ele queria gritar, queria jogar o prato no chão e correr, mas seu corpo traiu sua vontade. Ele agradeceu polidamente. Obrigado, Cíntia. Mariana vai adorar. Cíntia piscou. As pálpebras dela fecharam com um som úmido, pegajoso. Ah, a Mariana é uma querida. Ela se adaptou tão rápido. Muito mais rápido que o Ricardo. O Ricardo, bem,
O Ricardo ainda está no porão, aprendendo a não fazer barulho. Ela riu, e a risada soou como vidro sendo moído. Ela se virou e caminhou de volta para a casa dela, do outro lado da rua perfeita. Lucas fechou a porta. O sorriso caiu do rosto dele imediatamente, substituído por uma máscara de horror absoluto. Ele olhou para o bolo em suas mãos. Não era milho. O bolo pulsava levemente. E no meio da massa amarela, um olho humano, cozido, olhava fixamente para ele. Ele largou o prato na mesa de centro, que vibrou com o impacto. Mariana saiu da cozinha, secando as mãos num pano de prato impecável. Quem era, amor? Ela perguntou, com aquela doçura artificial que dava náuseas em Lucas. Era a vizinha. Ela trouxe isso. Lucas apontou para o bolo. Mariana olhou para o olho no meio da massa e sorriu. Que gentileza! É o olho de sogra. Uma receita tradicional daqui. Ela pegou uma faca e cortou uma fatia, dividindo o olho ao meio. Um líquido vítreo escorreu. Você precisa comer, Lucas. Se você não comer, sua necrose volta. A comida daqui mantém a ilusão. Quer dizer, mantém a saúde. Lucas recuou até bater na estante de livros. Os livros não tinham títulos. As lombadas eram feitas de pele humana esticada, em diferentes tons de bege e marrom. Eu sei onde estamos, Mariana. Ou seja lá o que você for. Isso não é um condomínio. Isso é uma sala de espera. Ou um abatedouro. Mariana colocou a fatia de bolo num pires e caminhou até ele. O movimento dela era fluido demais, como se ela não tivesse ossos, apenas cartilagem. Abatedouro é uma palavra muito forte. Pense nisso como um terrário. Nós, a casa, somos os colecionadores. E vocês são as espécimes raras. Você acha que a morte é o fim? A morte é um desperdício de energia. Aqui, nós reciclamos a consciência. Nós criamos um paraíso sob medida. Ela parou na frente dele, oferecendo o bolo. O cheiro era irresistível e repulsivo ao mesmo tempo. Por que eu? Lucas perguntou, a voz trêmula. Por que todo esse teatro? Por que não me mataram logo? A entidade suspirou. Por que você resiste, Lucas? A maioria se entrega no primeiro susto. Eles aceitam o medo, morrem de infarto ou loucura. E nós só conseguimos colher o medo básico. Mas você luta. Você cria esperança. Você tenta salvar a garota. A esperança temperada com desespero tem um sabor requintado. É como sal no caramelo. Nós precisávamos que você acreditasse que tinha escapado, que estava seguro no motel, para que a queda fosse mais saborosa. Lucas olhou para a janela. As crianças sem rosto continuavam brincando na rua, pulando corda com o que pareciam ser intestinos longos e rosados. E a Mariana real? Ele perguntou. A que estava no casulo. Ela morreu na explosão. A entidade riu, colocando o pires na estante. Explosão? Não houve explosão, meu amor. Aquilo foi apenas uma mudança de cenário. A verdadeira Mariana está aqui. A entidade bateu palmas 2 vezes. Plaf, plaf. A parede da sala se abriu, as fibras musculares do reboco se afastando como cortinas de teatro. Atrás da parede, embutida num nicho vertical, estava Mariana. A original. Ela estava conectada à casa por tubos translúcidos que entravam em seus braços, pescoço e têmporas. Os olhos dela estavam abertos, vidrados, olhando para o nada. Mas ela não estava morta. No canto da boca dela, um fio de baba escorria, e ela murmurava baixinho, num loop infinito. Lucas vai me salvar. Lucas vai me salvar. Lucas vai me salvar. Ela é o processador central desta realidade, a falsa Mariana explicou, acariciando o rosto da original. O sonho dela de uma vida feliz com você, num condomínio seguro, é o que alimenta a arquitetura deste lugar. Nós apenas fizemos algumas reformas estruturais no sonho. Lucas sentiu os joelhos cederem. A culpa foi um golpe físico, mais forte que qualquer soco. Ele não a salvou. Ele a condenou a ser a bateria de seu próprio inferno pessoal. A raiva explodiu dentro dele. Uma raiva quente, branca, purificadora. Ele não tinha armas. Não tinha saída. Mas ele tinha uma coisa que a entidade disse que era valiosa. Sua vontade. Você disse que eu sou a fundação. Lucas disse,
levantando-se devagar. A falsa Mariana se virou, curiosa. Sim, sua resistência sustenta a lógica. Lucas fechou os olhos. Ele se concentrou. Se aquela realidade era feita do sonho de Mariana e sustentada pela resistência dele, então ele podia alterar as regras. Ele não tentou lutar fisicamente. Ele lutou mentalmente. Ele visualizou a casa de lagarto. A original. A velha, podre, suja. Ele visualizou o fogo. Não o fogo que não queimava, mas um incêndio real, consumidor. O que você está fazendo? A voz da entidade mudou, perdendo a doçura. Ficou grave, distorcida. Eu estou cancelando o contrato, Lucas sussurrou. Ele abriu os olhos. O carpete bege da sala começou a escurecer, virando cinza, fumegando. As paredes perfeitas começaram a descascar, revelando tijolos sujos por baixo. Pare! A entidade gritou, avançando sobre ele. Mas quando ela tocou em Lucas, a mão dela chiou como carne na chapa. Lucas estava ardendo em febre, uma febre psíquica. Mariana, acorda! Ele gritou para a figura na parede. Não é real. Acorda! A Mariana no nicho piscou. A repetição do mantra Lucas vai me salvar parou. Ela olhou para Lucas. O reconhecimento brilhou em seus olhos opacos. Lucas! Ela sussurrou. E nesse momento de lucidez, a matrix da casa falhou. O céu de ossos lá fora rachou com um som de trovão. As crianças na rua se desfizeram em poças de lodo preto. A falsa Mariana gritou, o rosto dela derretendo, revelando a caveira por baixo, uma caveira que não era humana, mas alongada, com mandíbulas duplas. Você vai matar todos nós. Se a casa cai, vocês caem para o nada. A criatura rugiu. Melhor o nada do que isso, Lucas respondeu. Ele correu até o nicho, arrancando os tubos do corpo de Mariana. O fluido que vazou era ácido, queimando as mãos dele, mas ele não parou. Ele a puxou para fora. Ela caiu nos braços dele, fraca, atrofiada, mas acordada. Lucas, dói, ela chorou. Eu sei, vai acabar logo. O chão da sala se abriu, não para um porão, mas para um abismo branco, sem cor, sem som. A estrutura da realidade estava colapsando. A entidade tentou agarrá-los, estendendo garras de sombra, mas a luz que emanava da destruição do sonho a repelia. Me abraça, Lucas pediu. Mariana o abraçou, enterrando o rosto no peito dele. A casa em volta deles explodiu em fragmentos de memória e pesadelo. O sofá virou pó. A vizinha Cíntia gritou enquanto se dissolvia em fumaça. E então, o chão sumiu. Eles caíram. Não para baixo, mas para dentro do esquecimento. A última coisa que Lucas viu foi o rosto da falsa Mariana, agora totalmente desprovido de pele, olhando para ele com ódio eterno, sussurrando. Nós vamos nos encontrar de novo. A fome é paciente. Bip, bip, bip. O som era rítmico, irritante. Lucas abriu os olhos. A luz branca do fluorescente feriu suas retinas. Ele tentou levantar a mão para cobrir os olhos, mas o braço estava pesado, preso. Ele piscou, focalizando. Estava num quarto de hospital. Paredes brancas, limpas. Cheiro de álcool e éter. Nada de cheiro de flores podres. Nada de mofo. Ele olhou para o lado. Mariana estava na cama ao lado, dormindo, conectada ao monitor cardíaco. Ela estava pálida, magra, mas viva. A porta do quarto se abriu. Um médico entrou, prancheta na mão. Um homem de meia idade, óculos, aparência cansada. Ah, senhor Lucas. Finalmente acordou. Lucas tentou falar, mas a garganta estava seca como lixa. Água. Ele grasnou. O médico serviu um copo de água e o ajudou a beber. A água era insípida, fresca. Perfeita. Onde estamos? Lucas perguntou. Hospital Regional de Lagarto, o médico respondeu, checando os sinais vitais. Vocês tiveram muita sorte. O vazamento de gás naquela casa foi tremendo. Os vizinhos ouviram a explosão e chamaram os bombeiros. Vocês ficaram desacordados por 3 dias. Intoxicação por monóxido de carbono e algumas queimaduras leves. Vazamento de gás. Explosão. A explicação racional.
O cérebro de Lucas tentou agarrar aquilo como uma boia salva-vidas. Tinha sido tudo um delírio, a caverna, as cópias, o condomínio de ossos, tudo alucinação causada pela falta de oxigênio enquanto a casa pegava fogo. A casa, Lucas perguntou. A casa foi destruída. O médico anotou algo na prancheta. Perda total. Só sobrou a fundação. Uma pena, era uma construção antiga. Mas vocês estão vivos, é o que importa. O médico sorriu. Foi um sorriso gentil, profissional. Vou chamar a enfermeira para trocar o soro. Descanse. Ele se virou e saiu do quarto, fechando a porta suavemente. Lucas olhou para Mariana. Ela estava se mexendo, acordando. Ela abriu os olhos e olhou para ele. Lucas, ela sussurrou. Acabou? Lucas assentiu, lágrimas de alívio escorrendo. Acabou, Mari. Foi gás. Foi só um acidente. Estamos no hospital. Eles sorriram um para o outro, um sorriso de sobreviventes. Lucas relaxou a cabeça no travesseiro, sentindo o sono vir, um sono limpo e sem sonhos. Foi quando ele viu, no canto do teto do quarto de hospital, bem na junção das paredes, havia uma pequena mancha de umidade. Mas não era apenas uma mancha. A mancha se moveu. Ela pulsou e, lentamente, tomou a forma de uma boca sorridente. Lucas gelou. O som do monitor cardíaco pareceu mudar de ritmo. Bip, bip, toque, toque, toque. Não vinha da máquina. Vinha de dentro da parede atrás da cama dele. Lucas tentou gritar, chamar o médico, mas sua voz sumiu. A porta do quarto se abriu novamente. Mas não foi o médico que entrou. Foi o corretor, o homem de terno branco. Ele não entrou andando. Ele deslizou, flutuando a centímetros do chão. Ele parou ao pé da cama de Lucas e sorriu, mostrando aqueles dentes de tubarão. Vazamento de gás. Ele riu baixinho. A mente humana é maravilhosa em criar desculpas para o impossível. Não é, Lucas? O corretor se inclinou sobre a cama. Vocês destruíram o nódulo de lagarto? É verdade. Parabéns. Aquela encarnação da casa se foi. Mas você esqueceu a regra básica do mercado imobiliário. Localização, localização, localização. Nós não estamos mais em Lagarto. Ele abriu os braços, abrangendo o quarto do hospital. Nós expandimos. Agora, nós somos a rede pública de saúde. Somos os hotéis de beira de estrada. Somos os apartamentos Tude no centro da cidade. Vocês carregaram os esporos em seus pulmões. Para onde vocês forem, nós iremos. Vocês são os novos corretores. Mariana sentou na cama ao lado, rígida. Os olhos dela ficaram pretos. Ela olhou para Lucas e disse, com a voz da velha tecelã. O doutor diz que precisamos de repouso. Lucas, fique quieto. As paredes querem ouvir nossa respiração. A luz do quarto começou a piscar. Vermelho. Branco. Vermelho. O corretor colocou um dedo sobre os lábios. SHH. A história acabou para o mundo lá fora. Eles vão achar que vocês receberam alta e sumiram. Mas para nós, o contrato foi renovado automaticamente. Ele olhou diretamente para a câmera, para o ponto de vista invisível de onde a história estava sendo observada. Ele olhou para você. E você? O corretor perguntou, olhando no fundo dos seus olhos. Você que acompanhou tudo isso. Achou que era só uma história? Achou que estava seguro atrás da tela do seu celular ou computador? Olhe para o canto do seu quarto agora. Tem uma sombra lá que não deveria estar, não tem? Não olhe rápido. Olhe devagar. Ela está te vendo. A tela do monitor cardíaco de Lucas formou uma linha reta contínua. Mas ele não estava morto. Ele estava gritando. Um grito mudo que ecoaria para sempre na fundação da nova casa. A imagem escurece, mas o som de toque, toque, toque continua no escuro. E agora, ele está vindo de dentro da sua parede.